Bem-vindos, bem-vindas ao nosso satsang de hoje. E hoje a gente vai desenvolver aqui, né? Aprofundar a própria experiência direta. Então, eu convido cada um de nós, né? Convido a todos para acompanharem, né? Essa investigação que é a própria experiência direta, né? Então, quando a gente, todos os dias, quando a gente desperta do sono, a gente tem essa noção, né, que retornou, né? Então surge, mesmo que você não abra os olhos, surge isso que é denominado consciência, e quando você abre os olhos, né, e quando você também, não só através dos olhos, né, através do sentido do tato, né, do ouvir. Então, há uma percepção que surge ao despertar. Então, há uma percepção de localizando, né, uma impressão de que você está localizado, né, onde o corpo se localiza. Aí você tem a sensação de estar na cama, né? E junto com essa sensação vem aquela sensação do despertar, né? Aquela sensação é, gostosa, né? De um sentimento de... Isso quando acontece dessa forma, pode acontecer de outras. Mas a gente vai aqui mostrar essa forma prazerosa de acordar, né? Então você vai sentindo aquele misto, né, de relaxamento com aquela sensação de retorno que você, né, já tem aquela sensação de fortalecimento. Então aí o corpo se move, né? Você pisa no chão. Então é esse o convite, né? O convite para a gente olhar para essa experiência de surgimento. Todos os dias ela acontece. Assim como o sol surge, você surge dentro da realidade, né? Então isso é muito, ao mesmo tempo, muito comum, mas muito pouco experimentado de forma direta, né? Então isso a gente está convidando, né, cada um de vocês para puxar pela memória esse momento que aconteceu hoje, né, de manhã, e quem sabe amanhã recordar, né, desse convite e também sentir isso no momento em que você estiver acordando. Então, é o surgimento da realidade juntamente com todas as sensações que compõem a percepção autocentrada. Sou eu que acordo. Eu estou acordando. Né? Ok? Então vamos nos debruçar. É algo fantástico, mas que a gente, por ser muito comum, né, a gente tende a banalizar ou a não perceber, né, a não dar a devida atenção, né? Um outro ato também
que é muito comum e que a gente não dá devida atenção, é a respiração, né? Então, cada momento que você está respirando, há um sentimento, uma sensação, o ar entra, enche os pulmões, e os pulmões se esvaziam, o ar sai, né? Se você se concentrar isso, jogar atenção na respiração, o fato de você perceber a respiração já te acalma, né? Então você fecha os olhos, não dá atenção para o que está à sua volta, concentra no ato da respiração, que acontece por si mesma, e isso você vai percebendo que é algo que te acalma, promove essa serenidade, né? Da mesma forma, você jogar atenção, começar a perceber aonde você está, né? Onde o corpo se encontra, os objetos que estão em torno, né? Essa é a experiência direta, né? E qual é a característica principal da experiência direta? Vamos lá, vamos testar aí o povo. O que você acha que é a principal característica da experiência direta? Quer falar, Donner? Surgiu primeiro, não sei, mas aí também depois surgiu outra coisa que é atenção. Ótimo, beleza. Atenção Atenção. surge. Atenção, né? A atenção não deixa de ser consciência, né? Então, a consciência estando presente, ou a atenção estando presente, se não houver um contraste, ela não consegue se perceber. A percepção precisa de algo que esteja sendo percebido. A percepção em si é, assim como a consciência e a atenção, elas são latentes. Elas podem estar aí, mas o fenômeno não ocorre se não houver o objeto da atenção, o objeto da percepção, o objeto da consciência. Então, o que eu quero dizer? O principal aspecto da experiência direta é o contato, ok? O contato. Contato é quando os sentidos capturam, né, o objeto desses sentidos. É quando o ouvido captura o som, vamos dizer, né? É quando os olhos capturam a imagem, quando o paladar captura o gosto, quando, né, o olfato captura o cheiro, né? Então aí existe o contato. Então a experiência, a consciência sem o contato é inerte. Ela pode vir a operar, mas naquele momento não está operando. No momento que não houver o objeto da percepção, ele não está operando. Quando isso acontece? Durante o sono profundo. Não está operando. Tanto que não há uma noção, né, de tempo, não há uma noção de local, né? Não há uma noção de realidade. A realidade surge quando surge o contato, que é como um gatilho que dispara os sentidos e a consciência. E a atenção, como você trouxe, né? Mas é necessário o contato. É essencial o contato. Agora, o contato em si é suficiente para provocar
o surgimento da realidade? Né? Vamos nos aprofundar. Né? E aí eu pergunto, quem faz o contato com o quê? Alguém que faz o contato com alguma coisa para que surja a realidade? Né? Aí você pode dizer, eu faço contato com o mundo, eu faço contato com a realidade, surge a realidade. Então eu posso perguntar, é através da sua vontade que a realidade surge? A sua vontade é que está atuando quando surge a realidade? Aê, Donner. Por outro lado, é pela sua vontade que a realidade está surgindo para você? Também não, né? Então a gente tem também a noção de que isso é independente da nossa vontade, né? Isso surge de forma involuntária. Nós não estamos atuando nessa realização, né? Nesse surgimento. Aí reside um fato muito peculiar que deve ser salientado, né? Destacado, que é o quê? Você não está fazendo a realidade. Ela está surgindo independente da sua vontade. E você não está fazendo a si mesmo. Você não está fazendo a sua própria consciência. Você não está fazendo os sentidos. Você não está fazendo a percepção e você não está fazendo a atenção. Eles surgem, tudo isso surge, independente da sua vontade. Então, até esse momento, o fazedor não acontece. O fazedor não surge. E aí, a respiração acontece sem um fazedor. Você percebe a respiração acontecendo. Né? A gente volta para aquele exemplo, né? Você acordando, você despertando. Fazedor não está lá, você despertou não pela sua vontade, você simplesmente desperta. É um ato involuntário, assim como a respiração é um ato involuntário, assim como o surgimento da consciência é um ato involuntário, o surgimento dos sentidos é um ato involuntário, e o surgimento do contato é um ato involuntário. Contato com a realidade. E o que eu quero dizer por ato involuntário? Você não está atuando, você não está interferindo. Isso surge sem a sua interferência. Então, quer dizer, isso tudo que a gente está falando, que é a experiência direta de estar vivo, né? Isso tudo quer dizer que a vida surge sem a sua participação, sem a sua interferência, né? Sem, independente da sua vontade própria. Então, nesse momento, que a gente está tratando do aspecto principal, então, a base, isso que é principal, não tem nenhuma relação com você. Simplesmente acontece. Agora, a sensação de que você começa a operar, a sensação que você começa a atuar, vem depois. Ela é secundária, não é primária. Primária é quando surge, né? A realidade surge junto com você. Mesmo porque não existe um limite claro entre você e o que está acontecendo, a realidade. Você acontece juntamente com a realidade e também podemos dizer que você é a própria realidade acontecendo,
Porque não há uma linha divisória entre você e a realidade. Não há uma linha divisória entre a visão e o ver, entre o ouvir e o som, entre o degustar e o paladar, né? Entre aquilo que é sentido através do tato e a percepção daquilo que é sentido através do tato. Tudo isso acontece, não é a palavra correta, junto. Tudo isso acontece indivisamente, sem haver nenhum tipo de separação. Mas quando você nomeia e se autoproclama um eu, alguém, aparentemente há uma divisão de cunho psicológico, não é de cunho da experiência direta. Experiência direta não há nenhum tipo de divisão, né? Então, a sua vida, a sua consciência, o surgir da realidade, o surgir da sua própria noção de si mesmo, acontece independente da sua vontade, ok? E aí a gente vai aprofundando mais, né? Isso que surge é percebido, é, nós estamos conscientes da realidade que está acontecendo? Sim. E quando nós falamos nós, ou quando você pode dizer eu estou consciente da realidade que surge à minha frente, você também não consegue definir o que seja isso que você está chamando de eu. E você também não consegue definir o que seja isso que você está chamando de realidade. Então, essa afirmação, ela é meramente intelectual. A experiência direta surge independente desse tipo de comentário. Se você disser eu percebo a realidade, portanto sou consciência, ou você, se você não disser nada, a experiência direta acontece. Sem esse comentário ou com esse comentário. Então, esse comentário é absolutamente irrelevante. Ele não está influindo em nada no fato da experiência direta. Mas ele está promovendo uma intensificação do sentimento autocentrado, do sentimento do eu, o sentimento de que alguém é consciente da realidade e que esta consciência é individual. Alguém, que essa consciência é pessoal, né? Então, até aí, gente, até aí, a gente pode perceber que não, a gente não está interferindo no núcleo daquilo que acontece, dos fenômenos, da manifestação, né? A manifestação é totalmente independente de qualquer vínculo com qualquer ideia pessoal e qualquer ideia de que está sendo executado alguma coisa, que algo está sendo feito, está sendo fabricado a partir de uma outra coisa, né? Então, esse surgimento instantâneo não tem uma matéria-prima, por exemplo. Vocês já notaram isso? Né? Como é que eu vou fazer o pão?
Eu vou pegar água, vou pegar farinha de trigo, pegar o sal, vou misturar, fazer uma massa, né? Depois eu vou colocar no forno, e aí surge o pão. Aí tem o quê? Matéria-prima. A junção, né, desses elementos, desses ingredientes, promoveram o surgimento de uma outra coisa, entre aspas, porque é um produto do mesmo, né? Houve uma transformação do trigo, da água, do sal, né? Que levado ao calor, né, do fermento ali presente, se transforma em um pão que nada mais é do que trigo, água e sal, né? Transformados. Então aí você também já começa a entender, né, a perceber o Nama Rupa, o nome e forma. Trigo, água e pão se transformam, trigo, água, fermento e sal se transformam em pão. Isso é um conceito de pão, né? Se você disser trigo, água, fermento, sal, se transformam em trigo, água, fermento e sal assados, não em pão. O pão surge quando desaparece trigo, água, fermento e sal. Na verdade, eles não desapareceram, eles estão ali presentes de uma outra forma, tá? Então, a gente deu aqui uma pincelada, mas o que eu quis dizer? Existiu algo que veio antes. E se você for buscar ali no trigo, você vai ter a semente na água, você vai ter a viagem dessa água, né? As moléculas da água, onde elas estavam antes, né? Só que você não vai encontrar a origem da água também, né? Ah, o que que é água? H2O, mas onde está? Daí onde apareceu, né? Como é que foi feita essa água? Não existe. Você não consegue rastrear a origem da água. Você não consegue rastrear a origem do trigo, porque aí o trigo veio de alguma planta selvagem, essa planta selvagem veio não sei da onde, e aí, em algum momento você não consegue mais rastrear, porque daí é a própria vida, né, surgindo. O sal, da mesma forma, né, o mineral, como é que surgiu isso, né? Quem fez isso? Então, esse exemplo a gente traz para a realidade agora, que quem fez essa realidade? Como ela surge? Simplesmente, do nada. Por que que a realidade veio do nada? Porque você não tinha noção de nada. Que noção você tem quando dorme, um sono profundo? Você não tem noção que você está na cama, você não tem noção de quanto tempo está passando, você não tem noção se você está respirando ou não está respirando, você não tem noção dos sons que você está ouvindo, porque senão você vai acordar, se você ouvir um som muito alto, você acorda, né? Então, durante esse sono profundo, não existe nada. Então, antes dessa percepção acontecer, né? Ou antes de você ter a experiência direta, não aconteceu nada. Durante 13,5 bilhões de anos, né? Que o tempo começou a ser contado aí, porque antes nem tempo não existia, né? Na singularidade, né? Se a gente for trazer essa teoria do Big Bang, a singularidade não tem tempo, né? Não tem espaço, mas a partir do momento que existiu o tempo e o espaço, para você não fez diferença nenhuma. Por quê? Porque você estava no nada. O nada não dói. O nada não fere. O nada não assusta. O nada não causa nenhum tipo de desconforto, de sofrimento. O nada é simplesmente ausência. Então, essa ausência, ela não te afetou de forma nenhuma, né? Quando a experiência direta surge, ela surge para quem? Aí você fala, para mim. Aí quem é você? Você não consegue localizar isso, você não consegue é, traduzir isso, você não consegue definir isso.
E isso que surge, você consegue definir também? Não. Em termos intelectuais, em termos conceituais, sim, mas em termos reais, não. Não, não consegue. Foi você que decidiu viver, nascer, aparecer, ser. Você decidiu. Agora eu vou ser alguma coisa. Eu não sou nada e passo a ser alguma coisa. Foi você que decidiu? Não. Então a gente vai chegando numa num consenso. Nós vamos concordando que tudo isso aqui não tem explicação. No sentido de tudo isso aqui, inclusive aquilo que está percebendo o que está acontecendo, e a própria atividade fenomênica, isso que acontece, isso que aparece, não tem explicação. Não tem matéria-prima. Não tem tempo. É totalmente inconcebível. É totalmente misterioso. É totalmente misteriosa. Então, tanto a você, que se autodenomina alguém, é tão misterioso quanto tudo que há. É tão misterioso quanto tudo que surge, né? Porque você surge também nesse inconcebível acontecer. Esse inconcebível acontecer. Maurício, Oi. eu, eu sinto aqui de falar isso, que se a gente conseguisse pensar mesmo, né, e sentir também, acho que mais sentir, né, Uhum. sobre tudo isso que você está apontando aí para a gente, Certo. várias, várias vezes ao dia, Uhum. eu acho que já é uma coisa assim que dá uma tranquilidade, dá uma alegria. A gente fica surpreendendo com os milagres, com com o mistério que está acontecendo todo momento. Não Isso, para de acontecer isso, esses Dona, milagres. no melhor, né? No melhor sentido. Isso se você, né, realmente conseguir usufruir, né, ter esse tipo de sentimento. Mas eu também admito que pode surgir um sentimento de pânico, um pavor, um medo. Quem No meu sou caso, eu? não. O que está No meu caso, não. acontecendo? Porque, veja, isso Eu é, já senti isso. não é mesmo, Matheus? Eu Isso já senti. Boa aí, noite, pessoal. boa noite, está desconstruindo o mundo. Está desconstruindo a própria noção que você tem de si mesmo, né? Está desconstruindo tudo, mas ao mesmo tempo não está negando que isso esteja acontecendo, né? Nós estamos somente constatando que não tem como rastrear uma explicação completa, né? Uma explicação. A gente vai ter um sentimento parcial, mas muito legal isso que você trouxe, Dona, porque existe uma perplexidade, a gente está tentando provocar em cada um aqui. A perplexidade diante disso que a gente vê todo dia, que é tão comum, e que em algum momento a gente vai deixar de ver, né? Em algum momento isso vai deixar de acontecer. E se vai continuar acontecendo alguma outra coisa, a gente não sabe, com total certeza. E se aconteceu já uma outra coisa parecida, também a gente não sabe, com total certeza. Mas não podemos negar que isso ocorre.
Só que a gente também tem se você for olhar pelo lado que você está falando, Dona, você começa a ficar assim embevecido, né? Com tanta, com tanta coisa inexplicável e milagrosa, né? Surgindo. E o que que a gente está fazendo aqui agora? A gente está desintoxicando todos esses sentidos que estão embotados, né? Entorpecidos com as ideias, com aquilo que está marcado pela intelectualidade como a explicação real de todas as coisas. Então a gente está retirando, como você falou, né, dona? Você começa a perceber que tudo é um milagre, porque aquilo que você pensa que conhece, aquilo que você acha que está sabendo o que é, nesse momento a gente está tirando essa certeza, mas ao mesmo tempo não está negando a ocorrência desses fatos, disso que está acontecendo. Né? Por um lado, pode dar essa sensação boa, por outro lado, como o Matheus trouxe, pode dar uma sensação de e agora, onde que eu vou me agarrar, né? Como eu Bo- quero tentar me reconhecer nisso? Como que eu me reconheço nisso, né? Boa noite, pessoal. Então, falando sobre esse assunto, lendo o livro Raja Yoga de Vivekananda, ele explica os centros de energias, etc. Ele dá uma explicação, quase que uma imagem de como você é por dentro. Ele usa vários símbolos, vários mitos. Vivekananda, onde que ele pode colocar mito, ele coloca. Para quem gosta de mito, Vivekananda é um mestre. E quando você começa a entender, não a entender, né? Mas você olha do jeito que ele está falando e você olha para você mesmo ao mesmo tempo que você lê, você encontra um mundo novo dentro de você. E isso dá muito medo, porque você acha que você está ficando meio louco. Legal, Mas só Matheus. que ao mesmo tempo que eu percebo esse mundo interior, que eu acho que todo mundo tem do mesmo jeitinho, eu acho que o sistema é o mesmo, entendeu? É que depende um pouco de como a pessoa lidar com isso, mas quando você enxerga isso tudo, dá bastante, dá um medo. Mas é o mesmo medo que, por exemplo, você faz um exercício, medo de cair, sabe? É o mesmo medo. Depois você se acostuma com Isso, esse medo. isso. É porque você está se despojando, né? É a mesma coisa, por exemplo, você está num lugar, você sempre andou de roupa, né? Aí você vai, de repente, vai numa sauna, todo mundo lá pelado. Você vai ter que ficar pelado. Você vai ficar meio assim, não estou acostumado, né? É uma coisa meio estranha, né? Há um estranhamento, né? Porque a gente tinha isso tão assim, certinho na cabeça, empacotado, encapsulado, estava tudo tão organizado. De repente a gente vem e fala, né? E vai desconstruindo isso, né? Então, Por exemplo, ele fala muito da respiração. Ele ensina pranayama, que é a caixa, que é o início de tudo, que tem todas as energias somadas, que é como se fosse, digamos assim, usa a palavra, fala meio torpe, Deus, né? Então, Deus, cada um enxerga de um jeito, mas é como se fosse um princípio iniciador. E a força desse princípio é o prana. E a gente confunde muito o prana com a respiração. Só que a respiração, ela é a mais grosseira do prana. O prana começa no músculo do pulmão. Então, quando você começa a criar consciência desse músculo do pulmão, a hora que você respira, não é mais a respiração, já é o músculo do pulmão, que interliga um sistema de nervos muito complexo que existe dentro da gente. Então a gente quer sair para fora para conhecer todas as coisas, mas não vira a mente para dentro. É muito difícil virar a mente para dentro, eu concordo. Eu passo por essa experiência todos os dias, não é fácil, mas só que vem da prática, né? Vem da prática. A gente tem legal, um você escreveu o nome do livro também, Matheus, aqui, Raja Yoga, o caminho da libertação, ao se eu não me Raja, né? engano. Bacana, do O Vivekananda. caminho real, desculpa. Nossa, é muito É, bom. Para quem puder, ó, indico muito, ótimo. de verdade. Eu sei que Você hoje a trouxe, gente não tem muito hábito de ler, né? mas É é bom, bastante né? vídeo, podcast. Eu também tenho o hábito de assistir podcast, vídeo, eu gosto bastante. Mas ler traz uma certa paciência, sabe? Não traz,
mas força você a praticar também a paciência, de olhar, de ficar sentado. Vai vir a mente falar um monte de coisa, vai vir a vozinha falar várias coisas, mas você também está ciente dessa voz. E você lendo esse livro que fala sobre esse sistema interno que é o corpo humano, você começa a ler, ao mesmo tempo que você lê, você integra essa leitura instantaneamente a você mesmo. E isso me causou medo lendo esse livro, entendeu? Porque realmente, se você se concentrar e tiver uma vontade de querer conhecer você mesmo, tá aí o pessoal tá da escola Vedanta realmente não deixou a desejar, né? Bacana, Matheus. Você trouxe aí quando você falou Deus, né? Então, isso é também, né? A gente busca uma explicação, né? Porque quando a gente se defronta com essa situação de não ter uma referência, né? Então, das primeiras civilizações, né? A explicação de tudo seria um criador, né? Demiurgo, né? Alguém que está fazendo isso. Porque se não sou eu que estou fazendo, se não é você que está fazendo, alguém deve estar fazendo. É igual uma professora minha falou, o que é a verdade? Hoje muitas pessoas falam o que é a verdade, né? Aí a gente entra num. A gente pode parar para pensar no seguinte: se a gente não existisse, as coisas continuariam existindo? O sol, a terra, ou é a nossa mente que cria tudo isso? Eu acho que a gente não tá com essa bola toda, né? Então as coisas continuariam existindo independente se a gente existisse ou não. Sim, tanto que a gente há 4 bilhões de anos não existia, a Terra começou a existir, o Sol já existia, o universo já existia, 13 bilhões de anos o universo começou a existir, né? E nós não estávamos constatando essa existência, né? Agora, como isso também eu disse, não nos afetou de forma nenhuma, né? Se nós não fôssemos nada, esse nada não nos fez sofrer, né? Eu não tô, a gente não pensava assim, nossa, eu não sou nada, como eu sofro por não ser nada, né? É o conceito do nada, Então, pro esse nada que eu Ocidente. estou falando é a ausência de consciência, de sentido, de percepção, etc., né? Que ocorre todos os dias no sono profundo. Aí é que quando você pudesse no sono profundo, de repente dizer, ai, eu não sinto nada, ai, eu estou sofrendo porque eu não sou nada, né? Não acontece isso, porque nem o sofrimento é capaz de surgir, porque não tem uma consciência para operar, né? E também para classificar aquele sentimento como um sofrimento. Nem Exatamente. sofrimento, nem prazer, né? Essa palavra nada, ela remete à nossa mente a algumas imagens e alguns conceitos. Só que aquilo que você está falando exatamente como ausência, a palavra nada ainda é muito pouco para descrever isso. Então, a própria palavra nada não explica esse sentimento, digamos assim. Porque ela não, ela perde a referência, né? Perde a referência, entendeu? É. Agora, voltando para aquela questão, né, que já foi dito aí, né? Há uma constatação que um relógio, né? Eu não sei você procurar aí, alguém procurar, mas tem aquela frase, né? Deve existir, eu não sei se foi o Einstein que falou, se o relógio está funcionando, né? O universo funciona como um relógio, deve haver um relojoeiro, né? Porque a gente está constatando um fato da existência. Então há alguém que deve ser responsável por esse fato. Não sou eu, não é você. A própria realidade surge involuntariamente, independente da sua vontade. Deve haver, aí há um raciocínio no sentido de que deve haver uma vontade acontecendo anterior a esse surgimento dessa realidade, né? Seria uma explicação. Aí é a teoria, né? Vamos dizer assim, do demiurgo, do criador, né? E aí a gente vai lá em Gênesis, por exemplo. Em Gênesis vai ser dito, né? Faça-se a luz. Deus disse, faça-se a luz. Então, e a luz fez. Então, aí existe em movimento, né, uma atuação de uma vontade.
Não existia uma vontade própria de cada um, mas ali há uma atuação de uma vontade. O Neto está falando, sinto uma tristeza, ou tristeza, né? Às vezes, por não encontrar um propósito para a minha vida, sempre buscando algo para fazer. Vamos ver, Neto, se hoje a gente consegue, então, abraçar esse propósito, né? Surgir aí no seu coração esse propósito, né? Esse propósito, esse sentido, essa revelação. Porque é muito difícil, né? A gente viver sem sentido, né? Porque aí é aquela questão, a gente constata essa situação da experiência direta, mas logo a nossa tendência é cair no niilismo. Então nada tem sentido, tudo é por acaso, isso aqui está acontecendo por acaso, então tanto faz como tanto fez. Então aí você é direcionado para uma indiferença em relação à existência, à realidade. E isso é muito prejudicial, porque isso vai gerar uma frustração, um sentimento de desamparo diante da vida, né? Então a vida não vale nada, né, Neto? Eu não sei se é dessa forma que você tá se referindo a essa tristeza, né, que você está falando, né? Isso, não ter esse sentido, né? Então hoje a gente vai tentar invocar isso e trazer isso. Eu acho que faz sentido, né? Faz sentido, né? Então, voltando para o Gênesis. Faça-se a luz, né? Então, veja, o primeiro fenômeno, né? O primeiro elemento trazido à realidade é a luz. Então, a realidade ela é permeada pela luz. A realidade ela é percebida quando há luz. E quando Deus fez a luz, ele viu que foi bom. Então ele exerceu a própria vontade e percebeu que a luz que ele tinha feito era boa. Então aí entra também uma apreciação. Quem que está apreciando a própria obra, né? Surge a luz e diz, ela é boa. Ele poderia falar, não, não gostei da luz, desfaça. Desfaça-se. É lógico, gente, que a gente está usando aqui não é um ensinamento ao pé da letra, né? Isso pode ser também uma metáfora, é uma interpretação de um povo, né? Que estava ali antigo, né? Mas não deixa de ser uma interpretação arquetípica, uma interpretação que está envolvendo o inconsciente coletivo, né? Então isso está em nós. A gente tem que fazer uma leitura mais ampla. Eu não estou aqui trazendo ao pé da letra alguém falando faça-se a luz, né? Maurício, Que espera um pouquinho só, Donner, mas que existe uma relação entre o faça-se a luz e o Big Bang, existe. O que é o faça-se a luz? É um movimento, é o primeiro movimento. E o que é o Big Bang? O primeiro movimento, né? E o que foi feito no primeiro movimento? A luz. E o que é constante no universo? A velocidade da luz. É aquilo que é constante no universo. Então tem muita relação, né? Inclusive que a ciência comprovou com essa frase: faça-se a luz. Fala, dona. Vamos lá para não perder o raciocínio. ia dizendo que tá legal porque você está colocando bom humor. Beleza, beleza. Tá bom. Mas Eu me lembro. mesmo havendo escuridão, não era percebido como escuridão, porque não havia luz. Então, é a mesma situação da consciência. Você pode dizer que há uma consciência eterna, infinita, mas ela estava inerte, né?
Ela só Voltando, pode ser percebida quando há o contraste, né? Fala, Matheus. voltando ao assunto de Gênesis, do faça-se a luz, e você anteriormente falou sobre o tempo. Uhum. Essa questão do faça-se a luz pode ser o momento que você despertou para a luz. Talvez a luz nunca foi feita, né? Talvez É, sempre houvesse existido. E a gente porque despertou, e você nesse não. momento do despertar seria o faça-se a luz. Também Despertar para a luz. é uma metáfora, né? Mas o sentido que eu estou dizendo do faça-se à luz é do surgimento da realidade, né? Então não é Mas você para acha que a alguém. realidade tem início? Olha, aí também não dá para a gente rastrear isso, né? E aí a tendência é a gente cair, porque não tem como, isso não é verificável, não tem como comprovar, né? Essa história do faça-se à luz, a gente está trazendo como uma analogia, uma alegoria, né, do surgimento da realidade, porque o faça-se à luz acontece todo dia, quando você acorda. Então não é bem uma questão assim especial, vamos dizer assim, de alguém chegando ao despertar ou à eliminação, né? Não é nesse tipo de situação que eu quero colocar, mesmo porque eu não sei se é diferente na tradição oriental, mas na nossa tradição ocidental, isso cria muita intensidade do autocentramento, né? Porque quando você fala houve um despertar ou uma iluminação, é alguém que se iluminou e despertou. Então, há um eu se iluminando e um eu despertando, né? Agora, Para é que daí a gente vai num outro viés, mas o que eu quero dizer agora, Matheus, é da própria experiência direta. Tá, vamos lá. Quando você dorme, tudo desaparece. É o nada. Mas não tem ninguém para constatar que é o nada. Porque mesmo esse alguém que constataria o nada não existe naquele momento. Tá? Então, realmente é um nada absoluto. Quando você acorda, o faça-se a mas luz acontece. O faça-se a luz quem acontece porque a luz acontece. Na verdade, a luz é uma metáfora para a realidade. É isso que eu quero dizer agora. esse nada absoluto que você se refere, quem percebe ele? Ninguém, por isso que ele é absoluto. Ele é uma constatação diante do contraste entre o tudo que está acontecendo agora e o nada quando não acontece nada, né? Por que eu sei que tem um nada? Porque tem o tudo. E estes contrastes, né, os contatos, é que geram essa percepção. Porque se tivesse um nada e continuamente nada, não haveria possibilidade de constatar esse nada. E como eu constato o nada? Por exclusão. Tá? Se existe esse tudo e quando eu durmo, esse tudo desaparece, aquele estado, é o nada. O estado antes do nascimento é o nada. Ah, mas ele é eterno? Não sei. Ah, existia uma outra experiência antes do nascimento? Poderia existir, a gente esqueceu? Ok. Poderá existir uma experiência após a morte? Solução do corpo físico? Sim, poderá, né? Agora, eu estou fazendo essa analogia simplesmente com relação à vigília e ao sono profundo. Agora, o mais importante dessa analogia é o nada não nos afeta. Então não faz sentido você ter medo da morte. O nada não nos afeta. Se a morte for um nada, isso não vai nos afetar. Se a morte for alguma coisa, é lucro. É lucro. Então, próprio Paulo dizia, né? Nós com Cristo, né? Se nós estamos com Cristo, morrer é lucro. Morrer é lucro, né? Vamos lá, o Neto está falando um negócio aqui. Eu sinto isso, um prazer em estar e poder observar. Mas isso passa e esqueço. Surge o medo do sofrimento dessa vida. O medo, Neto, é uma expectativa de que algum sofrimento ocorra, que alguma dor ocorra, que a morte doe, né? Doe, não sei.
que a morte doa, né? Que o sofrimento é real, né? Mas o sofrimento, ele é passageiro, né? O sofrimento não é permanente. Nenhuma experiência é permanente. Então, a gente pode amenizar o sofrimento trazendo a forma de como ele acontece. Ele acontece de uma forma temporária. O sofrimento é efêmero, assim como o prazer é efêmero. A dor é efêmera, a alegria é efêmera, né? No sofrimento, a aversão, eu não quero isso. Então, o que eu quero? Que isso passe. Aí, você pode ter certeza, vai passar. Quando é uma alegria e quando é um prazer, eu não quero que passe. Mas geralmente você não pensa nisso quando você está sentindo prazer ou alegria. Porque isso não te incomoda. Quando está trazendo desconforto, quando incomoda, você quer que passe. Lógico. Mas quando você está ali querendo aquilo, você não está pensando se aquilo vai passar ou não vai passar. Você simplesmente vive aquilo. Quando você simplesmente vive a alegria e o prazer e não se preocupa se vai passar ou não, isso é atemporal. O tempo deixa de existir. A sensação que você tem é que é isso. Ponto. Você não começa a querer explicar aquilo, porque não tem necessidade de explicar. Porque aquele momento basta. Aquele momento é suficiente. Então a gente tem também uma noção de saciedade. Quando eu estou com sede, eu quero beber água. Quando eu bebo água e sinto saciedade, tudo ficou completo. Eu não sinto mais saciedade. Eu não estou preocupado quanto tempo vai durar essa saciedade. Entende? Eu bebo a minha água, a saciedade acontece. Eu não estou preocupado, né? Se eu como e estou satisfeito, eu não estou preocupado quanto tempo vai durar a minha satisfação. Ou quando eu vou sentir de novo fome. Eu não me preocupo com isso. Mas o contrário me preocupa. Então, o que que nos afeta mais? O sofrimento, não o prazer. O prazer é o nosso estado natural, nesse sentido, né? Então, quando eu sofro, eu acho alguma coisa está errada. Quando eu não sofro, tudo está bem. Tudo está bem, né? Então, isso também está na experiência direta. Faz parte da experiência direta, né? Agora, quem produz a sua fome? Quem produz a sua saciedade? Você interfere nisso? Foi você que criou a fome? Foi você que criou a saciedade? Existe uma vontade própria atuando na realidade e promovendo essas experiências? Não. Não. Quem criou o nascimento? Quem criou a morte? Quem criou o corpo permanecendo e perdurando durante as experiências, as várias experiências? Foi você? Foi alguém? Ele acontece junto com a realidade, no sentido de ao mesmo tempo, sem divisão? Sim. Quem criou isso? Você? Não. A sua vontade está aí sendo acionada? A sua vontade está operando? Não. Não. Quando a emoção surge, é você que está criando essa emoção? Não. Os pensamentos surgem e desaparecem. Você que cria? Não. Então a gente vê que toda a gama de experiência, seja psicológica, seja emocional, seja fenomenal, né?
fenomênica, né? Todas as experiências são independentes, inclusive a experiência do surgimento da ideia de si próprio. Existe alguém aqui. Também surge como uma experiência, né? Agora, essas constatações, viu, o Neto, que você disse que não tem sentido, né? Essas constatações que a sua vontade não provoca nada em relação à realidade, que acontece de uma forma totalmente independente, a sua vontade não está aí agindo, mas nós não podemos negar que esteja acontecendo, né? Então, isso está fora da nossa alçada de percepção, de explicação, né? Então, o que acontece nesse momento, Neto? Você tem que se render totalmente, né? Entregar os pontos, dizer, eu desisto diante disso tudo, eu desisto de achar, né, de ter uma crença de que eu tenho algum controle sobre isso, e eu também me rendo ao fato de que pela organização, como até o Matheus falou, né, o prana surge na molécula antes da respiração, né? Ali no mecanismo, na dinâmica de um pulmão, que vai entender que existe uma atmosfera e que este ar é respirável, né? E aí tudo isso aí junto pode ser chamado de prana, mas ele inicia dentro de uma inteligência, dentro de uma célula. Então, isso a gente conseguindo observar, a gente está vendo que o que há na realidade, o que prevalece na realidade, o que predomina na realidade, para você ter um sentido, Neto. Perceba que o que predomina na realidade é uma inteligência universal, tá? Isso é uma constatação. Por quê? Se nada acontece pela sua vontade, eu não vou afirmar que aconteça pela vontade de Deus, ou seja, de um demiurgo ou de um criador, mas eu vou dizer que não há dúvida de que uma inteligência está atuando neste campo. Vamos dizer que isso aqui seja o campo da realidade. Você não sabe dizer para quem ela acontece, por que ela acontece. Você não sabe dizer o que acontece, o que é visto e também quem vê. Não há uma definição de nenhum dos lados, entre aspas, né? Mas o que ocorre é algo organizado, né? Basta você ver que o movimento do planeta, né, a rotação do planeta, o planeta está envolvido por essa camada atmosférica, havendo um distanciamento X do Sol, a Lua, a presença da Lua, né, também interferindo na gravidade. Nada disso, se não estivesse organizado dessa forma, a vida não surgiria. Então, hoje, Neto, eu queria entregar para você esse tipo de sentido, que é um sentido que a gente pode constatar através da experiência direta, tá? A gente não está trazendo nenhuma crença, a gente não está invocando nenhuma doutrina, a gente está simplesmente constatando a realidade como ela acontece, né? Eu acho Então, também. oi? Comentário rápido também Diga. sobre a questão da experiência direta. A gente pode aqui falar sobre esse ser que atua como único agente, etc. Uhum. Mas é muito a religião, ela trabalha com a crença
Então, as pessoas acreditam na experiência direta, mas elas mesmas não viveram. Então, você acredita em Jesus Cristo, mas você não teve nenhuma experiência semelhante a que Jesus teve. Então, é muito difícil você acreditar nesse ser que Jesus estava apontando. Então, Mas você sabe depois por da... quê? Você sabe por quê? Ah, Porque nós fomos muito envolvidos com as questões psicológicas. Por que que você busca um céu? Por que que você busca uma salvação? Né? Porque nós temos uma noção de incompletude, de carência, tá? Então, toda a nossa psique, a forma que você foi criado, a própria forma de configuração de uma criança, das necessidades de uma criança, né? Da busca do início da vida por proteção, por segurança. E quando você não tem a proteção, não tem a segurança, então esses componentes psicológicos começam a atuar. E eles não estão separados dessa noção primordial da experiência direta. Eles começam a permear a experiência e interpretar a experiência. Tanto que agora a gente pode dizer que a gente não vê sentido nas coisas, ou que a gente vê sentido nas coisas, ou que a gente crê. Alguém que foi doutrinado numa religião, por que que ele abraça essa religião? Por causa do sentido da falta. Se eu estou numa condição totalmente plena, por que que eu vou atrás de religião? Por que que eu vou atrás de um Deus? Então, por que que você corre atrás de um Deus? Você está querendo ir atrás de um pai. Você está querendo ir atrás de uma proteção. Se você quer ir atrás de uma proteção, você se sente desprotegido. Então, o que que nós realmente buscamos nas religiões? O que que nós realmente buscamos na espiritualidade? Muitas vezes é proteção, é acolhimento, porque a nossa psique estruturalmente está contaminada com vários traumas. Então, isso a gente não pode negar, sabe? Isso tem que ser trabalhado no campo correto, né? No campo da psicologia, no campo da terapia. Isso não pode ser excluído e a gente achar que a espiritualidade resolve tudo. Porque a mente que chega até a espiritualidade, ela tem os seus anseios. E os anseios da mente que chega na espiritualidade, às vezes, estão todos misturados com essas carências próprias da psique humana. Então não dá sim. para Eu estudo separar isso. psicologia. Eu Oi? faço faculdade. Hoje Então, não tive aula, mas mas eu faço não é faculdade. isso, Matheus. Sim, concordo. Então eu acho que não dá para separar a nossa fragilidade psicológica dessa experiência direta, desse entendimento maior, porque quem está abordando esse entendimento maior? Um ser fragilizado, um ser traumatizado, um ser abusado, né? Então, tudo isso a gente não pode descartar, né? A gente tem que considerar, ao contrário, a gente tem que considerar para poder ter um resultado fidedigno, né? Uma conclusão mais abrangente, né? A gente não pode dizer isso aí é o ego e acabou, né? Tentar separar tudo isso de você mesmo. Não, isso compõe nosso mosaico, né? Nosso mosaico interior, né? Então, nisso também reside, o Neto, essa questão aí que eu estou dizendo render, né? A gente também procurar investigar esses fenômenos, né? Esses acontecimentos passados que nos marcaram, né? Eles produzem hoje ainda efeitos. Então, isso também é uma questão de humildade, né? Uma questão de você se acolher, né? Você não entrar na defensiva ou na negação, porque a nossa tendência é essa. Começar a dizer, Maurício, não, né? Não, eu sou autossuficiente e tal. deixa eu falar uma coisa aqui que você já comentou em satsangs anteriores, né? Aham. Apontou para a gente e tal. É, aí o pessoal que está chegando, eu vou só fazer um convite para eles. Se quiser assistir, né? Satsangs anteriores e tal. E Uhum. também falar uma coisa, que
nenhuma, nada na sociedade praticamente não incentiva a maturidade, É né? exatamente, é. Nem as faculdades, nem os cursos, Não, não. qualquer curso, nenhum. Muito, É, eu Então, percebo isso na faculdade. A maioria dos é, alunos não tem nenhum pin. Por exemplo, na minha sala tem 80 alunos. Você percebe que 90% tem ansiedade, tem depressão, tem algumas síndromes psicológicas, e são pessoas que vão posteriormente tratar pessoas que têm isso. Então, como que você vai tratar algo que você mesmo não conseguiu curado. diagnosticar e curar e etc., o processo de cura dentro de você mesmo, entendeu? Então, eu vejo essa questão que você está falando e é uma verdade. Uhum. Porque também, por mais que a sociedade não influencie, não haja esse externo influenciando você, há que partir de dentro, né? Esse é o difícil e é o diferencial mesmo. Quando parte de dentro. Eu acho que essa é a virada de chave que eu não vou saber colocar em palavras, porque cada um se entende de um jeito. Mas quando você se automotiva, uma motivação que vem de dentro, entendeu? Talvez pode ser que exista algo assim que nos ajude nessa caminhada também. é, Sim. só mais um aqui. Viver no mundo sem ser do mundo, né? Acho que é Sim, isso mas que é. o Donner e Matheus, a influência do externo é massiva. A influência do externo, ela é de uma forma assim tão brutal, né? Ela é muito é brutal e ao mesmo tempo sutil, né? E que a gente até acha que não está sendo influenciado. Então, o que eu queria dizer para vocês, tem um vídeo rápido, né? Do. Gente, espera um pouquinho só que a Gaia, que é minha cachorra, quer sair aqui no momento. É o presidente, ex-presidente do Uruguai, né? Pepe, né? Mujica. É Mujica, né, Lili? Pepe Mujica. Ele tem um vídeo curto que ele fala assim: você deve procurar algo que você goste de fazer. Só que isso aí não vai surgir de uma hora para outra. Algo que você deve se dedicar, né? Seja o que for, né? Uma parte artística, uma atividade, seja lá o que for. Aquilo que te faz sentido, né, Neto, também nessa questão, aquilo que promove para você alegria, né? Aquilo de que você goste de fazer, né? E aí ele diz também que isso não surge facilmente. Que quando você consegue descobrir algo que realmente você gosta, você deve se dedicar a uma prática de desenvolver o gosto para isso. E depois ele fala, porque se você não fizer isso, o mercado fará por você. E no final da vida você será um velho destruído. Então é muito bonito, né? Esse vídeo, eu vou até passar ele lá no nosso grupo, né? WhatsApp, mas ele resume muito bem, né? Ah, na verdade, gente, esse viver no mundo sem ser do mundo é meio utópico, sabe? É meio assim uma coisa meio de asceta. A gente não tem essa experiência, né? A gente não tem isso. Porque mesmo porque o mundo, que mundo que é esse que está sendo falado, né? Viver no mundo é algo meio solto demais, né? Cada um faz seu mundo, então Talvez o mundo seria essa massa de generalização da moda, né? a Mas só gente que não também uma pessoa que vá para uma via contrária seja uma via mais correta, né? sim. Agora a não ser que você comece a sofrer, né? Então, a grande questão que o Buda levanta é isso. O Buda trata.
a questão do sofrimento, né? O que que é o problema existencial? É sofrer por existir. Por que que eu sofro? Eu sofro porque eu existo, né? Agora, um antídoto para o sofrimento pode ser é, viver no mundo sem ser do mundo. Isso pode ser bonito de falar, mas vai fazer para ver, né? Vai ver se você consegue fazer isso. Então, a gente tem que talvez esmiuçar Eu falei como melhor. desafio, falei como desafio, não que eu consiga fazer isso, não. Não, então, mas aí também, Donner, será que é bom a gente lançar um tipo de desafio que de repente não vai dar em nada? Entendeu? Vai só Não, gastar eu tempo e prefiro. energia? É. Porque Não, é porque eu falei isso no sentido assim, é melhor do que se isolar, porque muitas vezes a gente não vai para o Himalaia da vida, mas a não, gente não fica entendi, dentro de Donner, mas casa. daí a gente vai cair no intelectualismo também. Isso é melhor que aquilo, né? Isso começa a avaliar uma situação, né? Julgar uma coisa. Eu valorizo mais um cara que vai para o Himalaia, porque eu quero ir para o Himalaia, daqui a pouco eu vou, porque eu acho que isso que é o certo, né, no mundo. E aí você fala, não, é bom ficar aqui. Então fica aquela coisa, quem tem razão, quem não tem razão, né? Mas por um outro lado também, quem se desidentifica um pouquinho que seja do mundo, se a gente for pegar o mundo como o manifesto e se enxerga mais como essa presença, consegue também, através dessa frase, ser mais fraterno, porque vê que todos estão dentro dessa presença, entendeu? Então, mas essa presença tem muito de autocentramento, porque é a minha presença, entende? Então, é Não é como eu tô te qualquer falando, presença essa desidentificação que é do mundo também é do eu, é desse eu separado. também, também. Então, eu Mas, convido, eu volto a convidar a gente deixar de elaborar e de interpretar o que está acontecendo e ver somente. A experiência direta é diretamente com esse contato sem interpretação. Experiência direta quer dizer isso. Eu não estou interpretando a realidade, eu não estou me interpretando, eu não estou interpretando a mim mesmo, eu não estou buscando definições da realidade ou daquilo que percebe a realidade. Eu só constato que isso acontece. Ponto. Ponto. Maurício, Ah, parece que surgiu aqui para mim quando você falou isso, hum. que eu tô lendo bastante, né? Até lendo uns livros aqui do Osho, ele falando que a atenção é a maior droga, né? A atenção, necessidade de atenção. É a carência. E, e muitas vezes a gente pode fazer interpretações e tal, até falar aqui no satsang mesmo, inconscientemente querendo atenção, querendo atenção do outro, querendo estar certo, querendo interpretar, querendo Isso é comum, né, dona? decifrar a realidade, né? Decifrar a realidade. Aí também começa a atuar a- essa ideia que a gente tem da gente mesmo, né? De achar que definir as coisas vai resolver as coisas. Entendeu? Aí eu sei o que que é isso. Ah, então está resolvido. Então eu estou solucionando. Então você aborda a realidade como um problema a ser solucionado. Eu tenho que solucionar isso aqui. Eu tenho que entender isso aqui. Entendeu? Então eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Eu estou lembrando da Ganges, né? Chega lá no ashram do Papaji, e aí ela fala: o que que é para fazer? Daí, ó, senta aí e não faz nada. Aí ela senta, começa a ficar inquieta, né? A gente está nessa rotina, esse rolo compressor e tal. Daqui a pouco ela fica lá uma hora, levanta, olha, tudo bem, já não fiz nada. E agora? O que que é para fazer? Não, agora é para continuar não fazendo nada, entende? Então, a gente tem essa dinâmica de achar que fazer alguma coisa é resolver isso, né? Então, por exemplo, isso que você falou, eu entendo a forma que você trouxe, né? Que não, como é que é? Não ser do mundo, viver no mundo sem ser do mundo, tal, tá trazendo como se fosse uma solução para um problema. O grande problema é viver. Então, viva como fazendo de conta que você não é do mundo, né? Então, aí a Lili trouxe crença de achar que faz. Então, o convite realmente é não faça.
Porque quando a gente está fazendo, a gente está colocando a nossa vontade em prática, a gente percebe, inclusive, que essa vontade não é nossa particular. Porque nem a vontade a gente consegue criar de uma forma pessoal. Porque isso está carregado de condicionamentos, isso está carregado de estímulos emocionais, muitas vezes. Então, essa questão emocional, que o Matheus trouxe aí, questão da psicologia, a questão emocional, ela abrange muitas coisas dessa nossa estrutura, né, como pessoa, 90%, né? Ah, eu fui rejeitado pela minha mãe, fui rejeitado não sei por quem. Ah, então eu preciso fazer aquilo, eu preciso resolver isso. O mundo se tornou um problema a ser resolvido. A existência, a vida se tornou um problema a ser resolvido. Por quê? Porque não me entenderam, não me reconheceram. E aí começa o Ocidente, principalmente, a vender para você a ideia que você tem que ser um vencedor. Quando há um vencedor, há milhares de perdedores. Há competição, né? Você só tem valor quando você é um competidor, quando você ganha, quando você é bem-sucedido, né? Eu não estou querendo dizer que isso seja certo ou errado, mas eu estou querendo dizer que isso é, de alguma forma, injetado na gente. Isso começa a prejudicar. Volta aquela questão da verdade, que as coisas têm ou não valor em si, ou Isso. é o valor que você que te Atribuir. interessa. É, Exatamente. O valor que você quer atribuir de acordo com as suas necessidades, né? Então, as nossas necessidades emocionais, né? As nossas carências, as nossas fragilidades, as nossas insuficiências, elas ditam muito mais do nosso comportamento do que a gente esteja consciente disso, né? O que realmente nós estamos buscando? Suprir essa sensação de desamparo, né? Essa sensação de como que nós vamos resolver o problema da existência, né? A propaganda Pode- de sucesso que o Neto trouxe aí. Ou seja, se você não for bem sucedido, você é um nada, você é um, né? Você é um. Pode pensar o que vocês quiserem aí. É isso mesmo. Maurício, posso Hum, fazer propaganda aqui? não. Não, mas não vai afetar você em nada nem ninguém aqui. Então vai. Se vocês quiserem ler um livro aí chamado Fama, Fortuna e Ambição, do Osho. Ah, sabia. Esse aí você está ganhando comissão do Osho. Olha, Nada, cada satisfeito que você apresenta um livro do Osho. Eu estou achando que você abriu uma livraria do Osho, está vendendo os livros do Osho. já tô com 50 livros aqui eu já. acho que Osho não morreu, não, viu? Ah, tá louco, bicho. Olha aqui, então tá bom, já fez sua propaganda aí. Ok. Os dois iluminados que eu mais tenho afinidade é o Osho e o Maurício. Ah, rapaz, para com isso. Eu vou fazer uns livros também para você vender. Aí você vende o livro do Maurício e do Osho. Beleza. Ai, Deixa eu falar para vocês. Bom, agora eu não sei mais onde nós vamos, gente. Acho que tá. Ô, Neto, e aí, Neto? Neto que estava mais aí sem ver sentido nas coisas. Diga, Boa noite, Neto. Maurício. Daí, beleza? Tudo em paz. Essa questão, né, eu percebo assim essa divindade em mim. Que bom, que bom. Estou muito feliz por isso ter descoberto. Só que a gente somos bombardeados com essa questão do sucesso, de ter que ganhar dinheiro, de ter que ter uma vida melhor. Uhum. E isso é uma coisa que me incomoda muito ainda, assim. E aí eu fico num mundo e no outro. Uma hora eu tô atrás de alguma coisa para fazer, porque assim, eu sou funcionário público, aí tem só um salário, fica nessa dificuldade, sabe? Então, não dá para ter uma vida boa.
Mas E aí diga, eu fico Neto, cobrando assim, não, você é um cara tão inteligente, você é um cara tão inteligente, você podia ter algo melhor, né? Isso que me tira a paz, sabe? mas pensa bem, quem consegue oprimir você? Eu mesmo, minha Quem mente. consegue alegrar você? Né? Então, nesse sentido, há um direcionamento, né? Você tem que se perceber e criar um hábito, né? Nós criamos um hábito de sofrer facilmente. Isso é muito fácil. Eu não preciso falar para você, Neto, vamos pensar um monte de porcaria para a gente sofrer. Você já vai pensar automaticamente. É uma coisa que parece que já está aí muito mais forte do que a gente pensar coisa boa para a gente se sentir melhor, né? Por quê? Reclamar é muito mais comum do que você falar coisas boas, você se sentir bem, né? Você vai lá olhar um jornal, um programa, né? Um jornal lá, sei lá, Jornal Nacional, qualquer jornal. Só tem notícia ruim. Só tem notícia ruim. Então, isso parece que desperta no ser humano um interesse, ouvir coisa ruim, né? Então a gente tem que olhar para isso. Por que será que a gente gosta tanto das coisas ruins? Porque nos entretém. E também outra coisa, nossa, então não só eu que sofro, todo mundo está sofrendo, né? Nossa, que bom! E a gente achar bom, né? Tem uma história assim que teve uma enchente, e o fazendeiro perdeu tudo. Aí ele estava chorando lá, chorando as mágoas. Aí veio o rapaz trazendo uma notícia: olha, mas não foi só você que perdeu, não, seus vizinhos tudo perdeu também, o de baixo, de cima. Aí o fazendeiro falou: ah, então não foi tão ruim assim. Em vez dele ficar triste pelos outros, ele achou bom, ele achou, nossa, então não estava sozinho, né? Não entrei pelo cano sozinho, né? Então tem muito isso. E o que que é isso, Neto? Isso é muito a parte psicológica, né? A parte de como a psicologia aí, que eu acho muito bonito e muito importante a psicologia também, essa de olhar para esses traumas nossos, né? A forma que se desenvolveram esses traumas desde a infância, né? Porque os condicionamentos, eles são repassados para a gente nesse cenário. A gente vai recebendo, por exemplo, essa história que você falou aí, a gente só tem valor se a gente tiver dinheiro. Quem que repassou isso para você? Onde você aprendeu isso? Onde você aprendeu o que que é dinheiro? Né? Você só aproveita a vida se você tiver uma condição boa, entende? Então isso vai limitando a nossa forma de viver. Eu não estou assim querendo incentivar, né, que você deva ficar parado, não deva querer trabalhar ou ser sentir, né, que deve progredir materialmente. Não, não é isso. Mas também é algo para você não se sentir derrotado ou reprimido diante das situações é, que não são ideais, que a sociedade dita como ideal, né? Porque o sofrimento real seria passar fome extrema, né? Se você tiver uma miserabilidade extrema que ninguém merece, né? Mas que a maioria de nós não enfrenta isso. Então, isso é muito mais psicológico do que real. Maurício, Concorda que isso é muito mais psicológico do que real? Então, as suas necessidades básicas são supridas, né? E aí, tá ótimo, tá ótimo. Então, um cara, por exemplo, que fala muito bem, né, que viveu essa experiência, foi São Francisco, que tinha tudo, vivia de uma forma abastada, o pai era rico, a família era rica. Quando ele abandona tudo, ele se alimenta de outra coisa. Então, isso que eu queria trazer aqui, tá? Presta atenção, Donner, calma, e vamos desenvolver agora essa linha aqui para
para a gente entender, né? Então, Neto, o que aconteceu com o São Francisco? Ele abandona a posição social, ele abandona tudo, até o nome, até o sobrenome dele. Ele renuncia, ele renuncia a tudo. E ele se veste com um trapo, tá? Ele anda descalço. Ele começa a sobreviver, ele se torna um mendigo praticamente. E ele era um jovem rico, né? E todos aqueles apegos que ele tinha, que talvez ele tivesse, foram substituídos. Esse que é o pulo do gato. Esse que é o grande lance, tá? Porque ele ficou rico de outra maneira. Entende? Então, quando você se vê desprovido de bens materiais e desprovido de valores espirituais ou humanos ou de alguma forma divinos, aí você se vê pobre, né? Você não tem solo, né? Exatamente. Exatamente, Porque o Matheus. valor é o solo. E aí o que acontece? Você se referencia de outra forma, que é isso que o Matheus está falando. O que aconteceu com São Francisco? Ele se encheu de graça. Quando ele se enche de graça, ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de bens materiais, porque ele está cheio da graça. Então, a graça que substitui aquela vida com recursos financeiros, recursos materiais. Então, até o ponto dele estar com um companheiro dele, que é o Frei Leão, né? Sempre junto ali, num frio, porque ele chega num convento, bate na porta e as freiras, o pessoal falam, não, nós não vamos receber vocês aqui não. Daí ele pega e fica lá morrendo de frio, e o Frei Leão quer reclamar, aí ele fala, Leão, né? Não há graça maior do que essa. Estar aqui na presença de Cristo, sermos alimentados por Cristo. Amanhã eles abrem a porta, amanhã nós vamos entrar. Então, a forma dele viver era plena. Então, tudo está na forma de você viver, a forma que você concebe a própria vida, né? Ele concebia a própria vida como ele fosse totalmente bem-aventurado, afortunado por ter encontrado Cristo da forma que ele encontrou. Antes ele conhecia Cristo quando era um jovem rico, mas não havia experienciado Cristo. No momento que ele experienciou Cristo, nada falta. Entende? Então, a questão que o Mujica estava trazendo também, de você mergulhar em algo que faça sentido para você, isso supre todas as coisas. Você não vai ter essa sensação de escassez, sabe? Essa confiança. Por exemplo, um São Francisco não tem medo de morrer, não tem medo de sofrer. São Francisco não tem medo de nada. Paulo não tem medo de nada. Por quê? Porque eles encontraram algo que fez sentido para eles. Tá? Então, por exemplo, no Vivekananda, né? Ele encontrou Ramakrishna. A gente está iniciando um conhecimento acerca de Ramakrishna, né? A devoção. Ramakrishna, ele encontrou a devoção. Então, não falta nada para Ramakrishna. O Ramana, que está ali atrás do Mateus, encontrou da mesma forma, né? Dentro do silêncio profundo dele, alguma coisa que a gente não pode nem descrever, não consegue nem descrever, mas supre, alimenta, nutre, né? Então, isso que é a graça, que é isso que é inconcebível, se você consegue se nortear, se referenciar, né, por tudo isso que é totalmente indescritível o que está acontecendo, e vislumbrar, porque conhecer você não vai conseguir, nunca, né? Mas você pressentir a presença disso, né? Dessa inteligência universal, disso que organiza, né? Que é amoroso também, porque não é um robô que está organizando isso, não é uma inteligência artificial que está organizando isso. Então, isso tem também uma, assim,
um amor, né? Um amparo, uma proteção, um acolhimento, que é Deus, né? Então, é a experiência de Deus. Então, quando o Ramakrishna ele tem a experiência divina, ele entra em samadhi a todo instante, ele entra arrebatado a todo instante, né? Ele está precisando de alguma coisa? Não. Ele está buscando alguma coisa? Não. Ele só está vivendo aquilo que ele se propôs a viver. Ele abriu essas portas para si mesmo, né? Então, ele encontrou isso. Ele é um testemunho. A vida de Ramakrishna é um testemunho que isso existe. Isso existe, né? Então, esses grandes mestres que tem, por exemplo, que eu citei aqui, o São Francisco, né? Ele era pleno dentro da pobreza dele. Inclusive, ele agradecia a própria pobreza, né? Ele tratava a senhora pobreza. O Ramakrishna tratava a própria existência, né? Como mãe, a minha mãe. O que ele estava dizendo? Aquilo que acolhe, né? Ele se sente totalmente protegido por essa mãe, a mãe divina. A mãe divina não é somente uma pessoa, né? Que ele chamava de Kali, né? Que a deusa Kali, Durga, né? Então, ali seria uma personificação dessa deusa. Mas a forma da mãe estava presente em tudo, em todas as coisas. A forma feminina. Então, essa forma de conceber a realidade traz o quê? Sentido. Ele não busca mais nada, porque isso é suficiente. Se você cai no intelecto, se você começa a querer achar que tudo é problema e você tem que encontrar solução, aí você está ferrado. Aí você se afunda nas teorias, né? Quem que tem razão, quem não tem razão, o que é o Advaita que tem razão, a não dualidade, é o budismo, é o Vedanta, é o cristianismo. Cara, Muito fácil se perder aí. não é Muitos mesmo? se perdem aí. Então, Matheus, aí eu vou buscar o quê? Uma Ah, solução para o problema. Não tem problema nenhum. Qual que é o problema? Não tem nenhum problema, né? A gente transforma a vida num problema. Existir é um grande problema? Não, depende do ponto de vista. Se você muda a sua referência, você muda o seu padrão, você abraça o padrão desses caras. Por quê? Porque aconteceu, não é mentira. Existiu um São Francisco, existiu um Ramakrishna, existiu um Ramana, existiu, sabe, essas pessoas que se libertaram através disso. Então não entra nessa mente especulativa, né, discursiva, porque isso é um ciclo sem fim. Você vai discutindo doutrinas, você vai querer provar doutrinas. Se você abraça uma doutrina, você vai dizer que você é superior ao outro, porque a sua doutrina é a doutrina dominante, você achou a doutrina que realmente explica a verdade, você é o dono da verdade, o outro não é o dono da verdade. Isso é o quê? São posições que excluem, né? Discriminam, criam preconceitos. E é muito fácil cair nisso, como o Matheus falou, muito fácil se perder nisso. Tá? Então, vamos ficar com a simplicidade. Quando eu falo de São Francisco, eu percebo muito a simplicidade, a visão totalmente profunda daquilo que aparentemente é complexo, mas que é recebido de uma forma muito simples, né? Ó Altíssimo, bom Senhor, louvo a Ti através do nosso irmão, o Sol, né? Que tudo clareia e é o testemunho fiel da Tua presença, cântico das criaturas, né? Louvo a Ti, né? Pela nossa irmã, a Mãe Terra. Eu acho tão lindo isso. Pela nossa irmã, a Mãe Terra, a nossa irmã. Então, essas constatações são constatações de beleza, de verdade, de realidade. Não é uma especulação. Não está havendo nenhuma pergunta, está havendo uma afirmação. E aí você vai colocar a prova. Ah, será que ele está louvando? Será que ele não está louvando? Será que ele está sentindo? Será que não está sentindo? Não interessa isso, cara. Se você lê o Cântico da Criatura, ele está vivendo o Cântico da Criatura.
Ele vive isso, ele acha que o Sol é irmão dele. Ele acha não, ele tem certeza que o Sol é irmão dele. Ele tem certeza que a Lua é irmã dele. Então, essa forma de ver a divindade em tudo é uma comunhão com a divindade, e aí você vive a divindade sem, sem preconceitos e sem exigências, entende? O que é o nosso maior obstáculo? A exigência que a gente impõe à realidade para achar que ela é digna de nós. Será que essa realidade é digna de mim? Da minha própria existência? Então, aonde que nós nos colocamos? Num pedestal. E aí, quando você se coloca ali ao resto do chão, como esses grandes que fizeram-se pequenos, aí a graça invade. A graça, né, transborda. Né? Então, realmente é isso. Vamos nos fazer pequenos, né, para que a graça super aconteça, super, né? Qual o tamanho do nada, né? Oi, Matheus. Agora, Não, Maurício, eu acho que você pode falar. Gigante. Hã? pode falar. Não, eu falei, fiz um comentário. Qual é o tamanho do nada? Pois é. Essa questão que você O tamanho é conseguiu uma explicar avaliação, aí, né? Fala, Neto. isso que você falou agora é perfeito, assim. Eu acho que isso aí explica o que o rapaz falou aí, né? Viver no mundo sem ser do mundo, porque a gente tem que soltar, né? Porque o mundo te coloca obrigações, você tem que ser participativo, ser isso, ser aquilo, e às vezes essa vivência que você está passando aí, a gente tem que soltar, não, Soltar. Inclusive, você tem que a gente, às perceber vezes quem não tem está que criando o ser mundo. influenciar nada no mundo. Quem está criando A gente tudo tem que estar isso? aqui observando, tem que estar vivendo e tal, Vivendo. vendo a vida, observando. E tem que estar, não tem que fazer diferença às vezes, em nada. Não. No Eu acho mundo, que não, aqueles ser que um político, estavam ser alguma mais, coisa e fazer alguma coisa. os mais silenciosos, os mais despretensiosos, Tá sem foram aula, né? imensamente agraciados, né? Imensamente agraciados. Então, essa despreocupação, despretensão, né? Vamos ser comum, vamos olhar com olhos limpos, sem grandes buscas, né? Simplificar as coisas. Porque quem está criando tudo isso, né? Aí vem essa questão que você trouxe, que o Donald trouxe, né? É, não ser do mundo, estar no mundo e não ser o mundo, ainda é uma, uma, uma interpretação de que há um mundo, de alguém que não vive no mundo, né? É uma frase de Jesus essa, né? Olha, eu acho que várias tradições colocaram isso. Jesus falou no João 38 também, uma frase parecida, porque naquele momento, ali naquele contexto, a gente tem que ver muito bem o contexto das frases, né? São frases pontuais para certos ensinamentos, né? Da forma que a gente está trazendo aqui, ela cria uma ideia, né, de que há alguém separado do mundo, que o mundo é uma outra coisa, né? Que o mundo é uma ideia muito dual, né? Uma ideia muito de dualidade, que é alguém que não vive no mundo, mas está no mundo. Então, nesse sentido aqui, nesse contexto, ela fica assim um pouco fora de contexto, tá? Mas em algum momento de ensinamentos aonde ela se encaixa melhor, né? Não aqui nesse momento, tá? Porque aí entra no que eu estava aqui falando para o Neto, né? Não é que você
não vê sentido no mundo. Você não vê sentido no mundo que você criou. Essa que é a situação. Porque Não o tem jogo não é desidentificar também. É desidentificar daquilo que não é real. Mas existe isso. o identificável que é real. Então, Mas às aí vezes, essa frase você fica meio solto, né? fica solto, porque é uma crença. Entende? Que mundo que é esse que eu não vivo? Que eu não sou do mundo. Eu vivo no mundo, mas não sou do mundo. Que mundo que é esse? Quem criou esse mundo? A não ser a nossa própria interpretação, né? Então a gente tem que se ver também como psique, como essa gama, esse mosaico de fragilidades, carências, traumas, abusos, e cheio de coisa que está contaminando a nossa visão. Que mundo é esse, né? Então você pega aí um mundo, por exemplo, a pessoa que foi abusada a vida toda, que mundo é? É um mundo totalmente predatório, né? Então o mundo parte da realidade que cada um está concebendo. Então é muito amplo e solto, como você falou. Então não pode a gente trazer ao pé da letra essa frase. É uma das coisas que faz as pessoas se perderem. Se perder. Então É a má aqui interpretação. a má interpretação. Aqui, nesse momento, não é aplicado isso. Nós não estamos é, interessados nesse tipo de explicação. Ela é oportuna em alguns momentos? Pode ser. Aqui, nesse momento, não. Porque senão a gente está criando ideias antagônicas, né, do que a gente está falando. A gente está realmente querendo desconstruir esses condicionamentos, desvincular os condicionamentos e mostrar que existe uma possibilidade de sentido através dessas pessoas, no caso que eu citei, São Francisco, o Ramakrishna, que na verdade ressignificaram as coisas. Não que ele retirou uma coisa e não colocou nada no lugar, não é isso. Entende? Sim. Então é uma nutrição. Então tem uma poesia muito linda do Rumi, que ele fala isso, né? Aqueles que bebem do leite, né? Se alimentam, se nutrem é, da, da, da própria vida, querem conhecer o seio de sua nutriz. Abençoado todo aquele que ouve o grito celeste que chama, vem. Então, isso acontece no coração, né, de alguns. Então, o grito celeste que chama, vem. Então, existe um chamado, existe algo que está nutrindo, existe algo que está suprindo, que vai além do entendimento, além da razão, além do intelecto, né? Que é esse campo da graça, esse campo inexplicável, mas que existe, porque existem pessoas que viveram isso. Mas não é porque vai além do intelecto, que seria talvez como uma luz de pouca, um feixe de pouca, uma luz pequena, que seja, não seja entendível esses acontecimentos. Porque a gente fala também que é um mistério e fica no ar esse mistério. Então É eu uma acho que forma existem de órgãos internos que podem sentir essas experiências, que seria a experiência direta que você estava falando. Sim, agora, por exemplo, a gente tende a diminuir aquilo que nós não conhecemos. É mais ou menos o que você está falando, eu acho. Então, por exemplo, olha, essa luz, né, que vai além do intelecto, ela é maior do que o intelecto, entende? Então, ela está além, ela é mais ilimitada. O intelecto tem um limite nesse sentido. O que é o intelecto nesse sentido? Uma concepção da mente humana. A concepção da mente humana é limitada. Quando a gente está tratando da graça e está tratando dessas algo que é além do fenômeno, né? Pode também dizer a intuição, né? Mas aquilo que produz até a intuição, aquilo que está produzindo os fenômenos, está produzindo a própria existência, que é inconcebível, como a gente pode chamar, mas não é algo que possa ser, que a gente não tenha contato. Que vai além do eu, né? Sim, mas exatamente, nós estamos constantemente em contato com essa graça. Nós só não estamos abertos para ela.
né? Como que a gente pode se abrir para a graça? Desarmando as nossas defesas. E nem você falou, isso dá medo. Por quê? Porque parece que você vai ser invadido. Dá medo, dá medo. Eu Você vai ser senti medo de invadido. verdade. E eu Você sinto vai ser pouco medo. invadido. Eu A pratico gente está alguns baixando a nossa esportes. proteção, né? Tem uma frase de Paulo que eu achei linda também, que é: Cristo estilhaça todas as suas defesas. Isso quer dizer muito, tá? Porque nós estamos constantemente levantando defesas e muralhas contra a graça, contra Mal- o divino, contra Deus, contra isso que é muito além e maior que o intelecto. Maurício, acho que eu preciso falar uma coisa aqui. Dá só um espacinho aí. Isso eu não falei. Tem muito. Se eu falei, já tem muito tempo, mas eu tô Vai, sentindo meu bastante. filho, desenrola. Uma sensação de pobreza por não estar nessa graça, não estar percebendo isso. E muitas experiências, seja comer uma coisa gostosa, comprar uma coisa, qualquer coisa que o dinheiro compra, não me dá, acho que nem a metade da satisfação que a maioria das pessoas sente. É porque você Só quer que comparar com os outros, filho. espera só um pouco. É como se fosse um desespero, só que lúcido. Tem uma certa lucidez aí também. Não é totalmente assim uma coisa depressiva. Deixa eu falar um negócio pra você, dona. Posso falar? Posso? Posso? Claro, Não entendi nada que você está falando. claro, Maurício. Diga. Tô falando isso pra te ouvir aqui agora. Ô, meu querido, vamos fazer o seguinte? Vamos encerrar o satsang e amanhã você vai ver ele de novo. Aí depois você diz o que que você achou. Beleza, dona? Segura aí. Beleza. Segura aí né? Essa vontade aí. Não se Eu sei compare com disso. nada, não se compare com ninguém, não se compare com a maioria, nem com a minoria das pessoas. Não, se for pra ter inveja, Eu, eu tenho inveja dos Budas e Não tenho inveja de ninguém. quero sentir essa graça eu também. acho que o que ele quer dizer, que você quer Fala, dizer, Donner, fala, Matheus. talvez seja tipo esse vazio mesmo. A mente não suporta o vazio. A É, mente, ela não suporta. A mente quer ser alguma coisa. Então, quer ser alguma a coisa. gente nesse começo, a gente pega muito a autoridade de mestres, Osho, etc., para a gente ir tentando. Mas Se tenta largar um auto. pouco essa seguição de alguém e É, tenta ver quem é esse que está querendo seguir alguém. Tenta sempre se isso. perguntar, entendeu? Essa coisa de criar uma autoafirmação, né? Nesse sentido, né, Matheus? Então, Sim, sim. o Donner, a partir de hoje, vamos banir o Osho deste satsang. Não mais falaremos de hoje, nem de livro de hoje. Não vamos mais vender livro de hoje. Então, ó, esqueça o Osho. Tem tudo na internet. Não, mas ele vai esquecer, ele vai prometer para O mim. Osho já não ganha mais dinheiro com isso. Coitado. Não, mas eu acho legal Não a é? ideia que você está colocando. Esquece o Osho por uma semana. Eu vou fazer esse desafio para você. Não se lembre mais no Osho. Não queira nada com Osho, nem com ninguém. Fique só com você, né? Não se compare a nada nem a ninguém. Não se compare com a maioria das pessoas, nem com a minoria das pessoas. Não faça nenhuma interpretação que não possa ser comprovada. Olha, pro Donner, a pergunta aqui é muito clássica, clichê do Ramana do Quem Sou Eu, me ajudou, viu? Eu já senti o que você, eu já consegui entender um pouco você, eu já senti o que você, eu sinto ainda, mas essa pergunta sempre me ajuda, essa voltar a mente para dentro. Todo o teu esforço é para isso. A mente está como com as mãos para fora, colocando as mãos e sentindo tudo. Então volta para dentro e pergunta, usa a força dela para saber quem é você, entendeu? Isso tudo gera um esforço até começar a acontecer.
A graça começa a acontecer na hora que esse esforço começa a ser percebido, que se você conseguiu voltar um pouco e seja para dentro. É a prática. Tem como você sair patinando. Eu comprei um roller recentemente. Não dá para sair patinando, gente, como a gente pensa. Mas com a prática, sem a prática, é difícil. Sem a prática é impraticável. É. Obrigado. Até a próxima.